Sabe quando seu corpo tenta descansar, mas sua mente não desliga? Você até deita para descansar um pouco, tenta, mas aqui dentro da mente parece que está acontecendo uma reunião interminável. Isso já aconteceu com você? Calma, isso não é falta de força de vontade. Existe uma explicação científica para isso. E hoje eu vou trazer para você essa explicação científica. Para além dela, também vou falar para você como que você pode voltar a se sentir em paz novamente com a sua mente e com o seu corpo. E antes de te contar o que acontece no seu cérebro, eu preciso te contar algo sobre o seu corpo. Sim, é lá que tudo acontece. Às vezes você fica presa a processos mentais, lembranças, preocupações excessivas, o medo de algo futuro. Mas é no seu corpo também que muita coisa está acontecendo e pode acabar passando ali despercebido por você. Quando você vive num estado constante de alerta ou ansiedade, acontece a ativação do sistema nervoso simpático. Que de simpático não tem nada. Eu vou te dizer por quê. Em termos simples, é como se o seu corpo entendesse que existe um perigo. Mesmo à sua volta não acontecendo nada. O corpo tenta relaxar, mas o cérebro não deixa. É como se o seu cérebro ainda estivesse enviando sinais de perigo para o seu corpo. E isso te mantém em estado de alerta. Por isso que muitas vezes, mesmo tentando, você não consegue descansar, você não consegue relaxar. Uma vez eu atendi uma paciente que ela sempre ia no mesmo horário para o trabalho. Tudo bem, às vezes sentia angústia, mas era algo leve. Até acontecer um momento em que ela teve uma crise. Ela começou a chorar no trabalho, começou a sentir uma angústia no peito, uma sensação considerada ali para ela como se fosse o fim de tudo. Era uma sensação extremamente angustiante. E quando ela foi trabalhar isso em terapia comigo, entendemos que, olha que interessante, durante a história de vida dela, com as suas figuras ali de cuidado, ela foi se cobrando demais. Tudo aquilo que estava associado a tarefas, como por exemplo uma tarefa da escola, guardar os brinquedos, qualquer tipo de tarefa, responsabilidade, era associado à perfeição. Ela interpretou que precisava fazer tudo perfeito, porque muitas vezes ela escutava comentários como: você tirou um 9? Mas por que não um 10? Você fez dessa forma? Por que você não fez 10? Percebe? Era um ambiente que não tinha tantos incentivos, não tinha tantos reconhecimentos, ou quase nenhum, mas era um ambiente onde qualquer tarefa que você faça estaria associado à perfeição. E era uma busca quase que inalcançável. Então, ao longo da vida, ela foi aprendendo que trabalhar significaria não errar nunca. E claro que ela trouxe isso para a vida adulta. Naquele momento, no trabalho, teve algo específico que ativou essa lembrança. E eu preciso que você saiba que muitas vezes essa lembrança ela não é consciente. Ela vem em formato de sintomas. Por isso que muitas vezes as pessoas falam: senti uma angústia do nada, senti uma ansiedade do nada. Não. Existiu algo, aconteceu algo ao seu redor, ali no contexto que você está inserida, que ativou algo dentro de você, algo da sua história de vida. Então, às vezes, o seu cérebro vai enviar sinais ali para o seu corpo de perigo, quando teoricamente nada está acontecendo, mas aquele contexto despertou esse gatilho dentro de você, né? Algumas pessoas chamam de gatilho, que faz com que você tenha todos esses sintomas. Na neurociência, a gente tem ali a amígdala, que é responsável por detectar perigo. E é interessante que essa parte do cérebro, ela fica ativada ali para pessoas que ficam extremamente ansiosas, estressadas. Já o córtex pré-frontal, que é responsável pela parte de racionalizar, que é aquela parte que fala: olha, não está acontecendo nada, está tudo bem. Essa parte ela fica praticamente enfraquecida quando todo esse contexto está acontecendo. Então é por isso que muitas vezes falar: não fica ansiosa, não funciona. Mas tem um detalhe importante aqui. O corpo, o seu corpo, também te ajuda a reverter tudo isso.
Alguns exemplos disso são as técnicas de respiração, o grounding, que é um exercício ali da psicoterapia corporal, o relaxamento muscular progressivo. São formas ali de você trabalhar no seu corpo que vai praticamente enviar alguns sinais para o seu cérebro de que não tem perigo. Quando você está ansiosa, você respira de forma superficial. Você tende a respirar mais pelo tórax de forma rápida. E quando você altera esse fluxo de respiração, com um exercício ali de técnica de respiração, por exemplo, você volta ao seu estado ali habitual do seu corpo e tranquiliza também o seu cérebro. É por isso que muitas vezes mexer no corpo auxilia naquele excesso de pensamentos, auxilia naquela preocupação constante, no medo constante. Você não precisa convencer o seu corpo a parar. Você precisa ensinar ao seu corpo que é seguro descansar. E tem algo sobre tudo isso, todo esse assunto que estamos conversando, que eu preciso que você saiba. Talvez você tenha aprendido ao longo da sua vida a cuidar de tudo, de todos. E ao longo desse tempo em que você estava fazendo tudo isso, você simplesmente esqueceu que era possível cuidar de si mesmo. E eu sei que muitas vezes pode parecer estranho para você estar preocupada, ter um excesso de pensamentos, mesmo com as coisas ao seu redor, teoricamente estando bem, não tem nenhum problema aparente acontecendo. Mas isso não acontece porque você é fraca demais, porque você não é suficiente. É porque em algum momento da sua vida, o seu corpo aprendeu que a única forma de se sentir segura era se mantendo em alerta. E hoje, talvez pela primeira vez, você tenha a oportunidade de perceber que não precisa se manter em alerta o tempo inteiro. Que as coisas ao longo da sua vida mudaram. Que hoje talvez você tenha um controle maior do que está acontecendo. Diferente de coisas que aconteceram anteriormente na sua vida. É essa percepção que muitas vezes acaba faltando para que você se sinta em paz. A ideia de entender ao que está associado, muitas vezes, o excesso de produtividade. O que você entendeu como produtividade na sua vida? Quais são os padrões que você aprendeu e está repetindo? Padrões que te aprisionam. E é por isso que na psicoterapia a gente vai trabalhando esses ciclos que se repetem e que muitas vezes atrapalham a sua vida profissional, pessoal. Que às vezes sozinha você até entende que tem alguma coisa errada, mas ainda não consegue entender ao que está associado. Não consegue entender por que você reage assim. Para quê? E na psicoterapia a gente entende isso de forma ali desde a raiz, para que você volte a se sentir em paz novamente. Eu vou deixar aqui embaixo o link para você fazer psicoterapia diretamente comigo, de qualquer lugar do mundo. Se livrar do excesso de pensamentos que muitas vezes te consome, atrapalha no seu rendimento, atrapalha nas suas decisões. Você não precisa provar nada para ninguém para conseguir descansar. Você só precisa voltar para si, entendendo o que está acontecendo aí dentro de você, que está te impedindo de descansar, de se sentir em paz, sabe? Às vezes falta isso. E um outro ponto importante dessa conversa é quebrar, a importância de quebrar esse ciclo. Porque muitas vezes você vive isso constantemente e vai percebendo que não está bem, mas naturaliza isso. Naturaliza esse excesso de pensamentos, naturaliza estar sempre correndo, não conseguindo descansar, se sentindo culpada por descansar. E é exatamente por isso que muitas vezes você se sente culpada por descansar. Porque o seu corpo entende o descanso como uma ameaça à produtividade. Só que o corpo não nasceu o tempo inteiro para estar em ação. Ele vai precisar de pausas, de descarga, muitas vezes de quietude. O seu corpo não quer parar porque você é preguiçosa ou porque você está procrastinando. Ele quer parar porque muitas vezes é um pedido de socorro. E se você aprende a reconhecer esse pedido de socorro antes que ele vire uma crise, tudo muda. E se você sente que a sua cabeça não está conseguindo se desligar, seu corpo não consegue entrar em estado de relaxamento,
Isso não é frescura, não é falta do que fazer, não é falta de força de vontade. Pode ser um pedido de socorro, de sobrecarga. E na psicoterapia a gente aprende a lidar com tudo isso de uma forma sutil e funcional, para você se sentir novamente no controle e poder liberar um pouco esse controle quando você sentir que está num lugar, num ambiente seguro. Vou deixar aqui o link abaixo para você entrar em contato e tirar suas dúvidas. E lembre-se, não é sobre desligar a mente, é sobre ensinar o corpo que finalmente é seguro para descansar.